E aí, moçada, tudo bem? Então, vamos falar hoje sobre dilatação dos líquidos, né? Por que a gente trata essa dilatação fora da dilatação do sólido, né? Porque o líquido, para você aquecer ele, você precisa ter ele em algum recipiente, né? E quando você vai aquecer o líquido, ou aquecendo por via interna, uma resistência de chuveiro, por exemplo, ou colocando esse frasco, recipiente sobre uma fonte de calor, né? Esse recipiente também é aquecido. E ele sendo aquecido, ele também dilata, né? E se ele dilata, aumenta a capacidade dele. Então, quando você aquece um líquido, você tem uma dilatação do recipiente que você não consegue visualizar. Correto? Você não consegue visualizar. Tá? Então, se você tem lá um recipiente graduado, né, você coloca determinado volume de líquido lá dentro e você aquece esse líquido, esse recipiente também foi aquecido, de modo que a capacidade dele também aumentou. E isso que ele aumenta, você não consegue visualizar. Então, quando a gente visualiza a dilatação de um líquido, a gente fala que a gente está vendo a dilatação aparente. Tá? Então, nós vamos ter dilatação aparente, nós vamos ter a dilatação do frasco e nós vamos ter a dilatação do real, a dilatação real. Então, aparente, do frasco e a real. Aquilo que você visualiza é aparente, tá? E aí a gente vai ver como calcular essa dilatação real do líquido, tá? Então a gente tem aqui um recipiente, vamos considerar que esse recipiente ele está totalmente cheio de um determinado líquido. Se ele está totalmente cheio de um determinado líquido, nós podemos dizer que o volume do frasco é igual ao volume do líquido, que é igual ao volume aparente, tá? Aí o que acontece? A gente vai pegar e vai aplicar aqui todas as equações de dilatação de volume, tá? Então nós temos aqui o volume final do recipiente é igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, vezes a variação da temperatura. Vezes a variação da temperatura, correto? Nós temos a equação que trabalha já a variação do volume, né? Aí nós vamos providenciar um aquecimento, tá? E aí nós vamos ter aqui um fator interessante que é o transbordamento, né? Ou o extravasamento, né? O derramamento do líquido. Por quê? Porque, de regra geral, o líquido ele dilata mais que o frasco. Então, se os dois estavam cheios, ao aquecer, o líquido vai dilatar mais que o frasco, então o excedente aí vai ser derramado, né? Vai ser extravasado, correto? Então, o que nós temos aqui? No líquido, né, nós vamos ter também as mesmas equações, tá? A gente vai ter as mesmas equações. Lembrando que esse volume derramado aí, né, é o volume aparente, né? Volume aparente, tá ok? Tranquilo? Então, ó, a equação do volume final para o líquido e a equação da variação do volume também. Então, lembrando que o volume do recipiente ele é igual ao volume do líquido, desde que ele esteja totalmente preenchido. Certo, gente? Totalmente preenchido. Então, lembrando aqui que nós vamos ter aqui 3 tipos de dilatação a ser analisada, né? A dilatação aparente, que é aquilo que a gente pode visualizar, a dilatação do recipiente e a dilatação real, que é a dilatação do líquido. Então, para a dilatação aparente, né, a gente vai ter também as mesmas
As mesmas equações. Tá? A dilatação aparente é o volume que extravasa. É aquilo que a gente falou aqui. É o volume que é derramado, né? É o que transborda o recipiente. Tranquilo? Então, a equação para o volume aparente final e para a variação do volume aparente. Certo? Até aí tranquilo, né? Agora a gente vai ver como é que a gente vai trabalhar essas três relações aí, né? Então, lembrando que a variação de volume real sofrida pelo líquido, ela vai ser igual à variação do volume do recipiente, enquanto o recipiente aumenta, mais o volume aparente, aquilo que dá para a gente visualizar, certo? Então tá aqui a equação. A gente vai substituir aí nessa equação as equações de variação de volume, tanto do líquido, do recipiente, como do aparente. Então tá aí, ó, a variação do volume do líquido, que é a variação real, né? Aí nós temos aqui, isso é igual à variação de volume do recipiente, né? Mais a variação do volume aparente, certo? E aí nós podemos colocar aqui do lado direito em evidência o volume, lembrando, né, que o volume, a variação do volume do líquido, o volume inicial do líquido, o volume inicial do recipiente e o volume inicial aparente são iguais, porque o frasco ali ele estava totalmente cheio, né? Então, vamos colocar em evidência aqui o volume inicial, que é do recipiente, e aparente são os mesmos, tá? Vamos colocar a mesma variação de temperatura, que também é igual para todos, né? E aí a gente vai poder trabalhar agora vamos simplificar, né, essa equação aqui, tá? Vamos simplificar ela, tá? Então lembrando lá que o volume inicial do recipiente é igual ao do líquido, que é o real, que é igual ao do volume aparente. E aí a gente pode fazer a simplificação de modo que vai sobrar o coeficiente de dilatação do líquido vai ser igual à soma do coeficiente de dilatação do recipiente com o aparente. Tá? Tranquilo até aí? Tranquilo? Então a gente vai trabalhar com essas equações aqui nos exercícios que envolvem dilatação do líquido. Agora, pensando em líquido, vamos falar aqui da água, né? A água tem um comportamento anômalo quando a gente fala de dilatação, né? Na medida que você vai esfriando a água, o que vai acontecendo? O volume dela vai diminuindo. Quando chega em 4 graus Celsius, de 4 a 0 graus Celsius, há um arranjo na estrutura molecular da água que faz com que ela aumente de volume. Então a água de 4 graus a 0, que é onde vai ocorrer a solidificação, ela tem um comportamento diferente. Ela aumenta de volume. Isso explica por que muitas vezes, quando a gente esquece dentro do congelador, dentro do freezer, um recipiente contendo determinados líquidos, ao congelar o que acontece? A garrafa estoura. Quando não estoura, vaza, né? Chega a vazar. Então, é porque a água de 4 a 0 graus, ela tem o seu volume aumentado, tá? Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Olha aqui, ó. Uma situação onde nós teríamos aqui, por exemplo, um lago, né? Um lago. E aí nós temos menos 5 graus Celsius de temperatura no ambiente externo. O que vai acontecer? O gelo da superfície vai começar a solidificar. Mas como ele tem o aumento de volume, né, nesse processo, ele aumenta o volume, aumentando o volume, né, a gente vai ver que se eu aumento o volume, olha a fórmula da densidade. Densidade é massa sobre volume. Se eu aumento o volume, a densidade diminui. E se a densidade diminui, essa água que está em 4 graus Celsius,
diminuindo para 3, 2, até solidificar, ela fica mais leve. Então ela fica na superfície. Ela fica na superfície. E aí ela se solidifica. E aí o gelo, ele é um bom isolante térmico, ele consegue manter, né? Ele não deixa que a parte interna resfrie mais ainda. Então o que nós vamos ter dentro? Nós vamos ter água no estado líquido mesmo, entre 0 e 4 graus Celsius. Isso providencia o quê? Isso ajuda a manutenção da vida no interior do líquido, da água, no caso de uma lagoa ou no caso do mar, por exemplo, né? Isso ajuda demais na manutenção da vida marinha. Certo, gente? Tudo bem até aí? Então, veja bem, o que é que nós temos aqui, né? Esses dois gráficos vai mostrar exatamente o que acontece com a questão da densidade e do volume, né? Então, nesse gráfico da direita aqui, ó, a água a 0 graus Celsius, ela tem o seu volume determinado. Na medida que vai resfriando, quando chega em 4 graus Celsius, ela tem o menor volume possível. Tá? O menor volume possível, em 4 graus Celsius. Perfeito? Porque a partir de 4 graus, o volume começa a aumentar, né? E aqui a densidade, ó. Quando eu tenho a 4 graus Celsius, eu vou ter o quê? Em 4 graus Celsius eu tenho ainda a densidade da água, que é 1. Né? A partir do momento que ela vai resfriando, o volume vai aumentando e a densidade vai diminuindo. Perfeito, gente? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Qualquer coisa, reveja o vídeo. Pegue aí um livro didático seus aí, né? E vai lá dar uma lida e acompanhar essas informações aí. É importante esse conteúdo, tá? Então vamos resolver o exercício. No laboratório, tentando determinar o coeficiente de dilatação de um líquido, um estudante utiliza um frasco graduado de vidro e nele coloca 500 centímetros cúbicos de determinado líquido. Então nós temos aqui o volume inicial do líquido, certo? De 500 centímetros cúbicos. Inicialmente, tanto o frasco quanto o líquido estão a temperatura de 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial de todo mundo aí é de 20 graus Celsius. Quando o conjunto é colocado é aquecido até 120 graus, então, temperatura final de 120 graus Celsius, o estudante observa que a graduação do frasco acusa um volume de 510. Então, isso aí é o volume final. Só que ele observa. Então, na realidade, ele está vendo o quanto dilatou na escala do vidro. Ou seja, esse volume aqui é o volume aparente. Então, o volume aparente de 510 centímetros cúbicos. Esse volume aqui também, inicial, também é o volume aparente. Né? É aquilo que ele está visualizando na medida do frasco lá. Certo? Tranquilo? Então, letra A. Vamos lá aqui na letra A. Qual foi aparentemente a variação no volume do líquido? Variação do volume aparente. Aqui nós podemos pegar o volume final e subtrair o volume inicial. Isso vai ser a variação do volume aparente. Ou seja, 510 menos 500. Então nós teremos aqui uma variação de volume aparente, né? Uma variação de volume aparente igual a 10 centímetros cúbicos.
Então, o item A, ele já está resolvido. Certo, gente? Tranquilo, né? Então, vamos agora para o item B. O que ele pede no item B? Qual é o coeficiente de dilatação aparente do líquido? Então, aqui nós podemos trabalhar com a fórmula da variação do volume. Então, a variação do volume aparente é igual ao volume inicial aparente, que multiplica o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. A variação de volume aparente é 10. Isso é igual. O volume inicial é os 500 também. Ele é tanto o volume do líquido quanto o volume aparente, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica. A variação de temperatura é de 20 para 120. Então, o nosso Δθ é de 100 graus Celsius. Então, vezes 100. Então, eu vou ter aqui 10 igual a 500 vezes 100, vai dar 50.000, multiplica o coeficiente de dilatação volumétrico aparente. Então, eu vou pegar esses 50.000 e vou passar dividindo 10. E já vou transformar em notação científica, tá? Então, vai ficar 5 vezes 10 a quarta. Eu mandei a vírgula que estava aqui, ó, atrás do último zero, 4 casas para a esquerda. Então, isso é igual ao coeficiente de dilatação aparente. 10 dividido por 5 vai dar 2. Aí o 10 a quarta passa para o numerador, multiplicando e fica com o sinal negativo, troca o sinal do expoente, né? Então aqui nós temos o nosso coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, que é 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Então essa é a resposta, né, do item B, né, o que ele pedia, coeficiente de dilatação volumétrico aparente. Agora a gente vai para a letra C. Em geral, os vidros têm registrado o seu coeficiente de dilatação, né, no frasco, né? Qual é o coeficiente de dilatação real, ele quer o real, né, do líquido, supondo que o coeficiente de dilatação linear, ó, isso aqui é importante, hein, ó, do vidro vale 9 vezes 10 a menos 6. Olha, primeira coisa, ele quer o coeficiente de dilatação real, tá? O real, que é do líquido, né? Ele é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Certo? Ele forneceu para a gente, ele nos deu aqui, o coeficiente de dilatação linear do vidro, do recipiente. Isso é igual a 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Nessa equação eu não uso o alfa, eu uso o gama. E o gama, ele é 3 vezes o valor do alfa, ou seja, 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então agora a gente pode calcular o coeficiente de dilatação real. Tá? Ele vai ser igual ao aparente, que é 2 vezes 10 a menos 4. E eu vou somar aqui o do recipiente, que é 27 vezes 10 a menos 6. Correto? Bom, para mim fazer a soma de valores em notação científica, eu tenho que trabalhar com o mesmo expoente, tá? Então eu vou manter o 2 vezes 10 a menos 4. E aqui eu vou mexer para virar 10 a menos 4.
Para o menos 6 virar menos 4, tem que somar 2. E para somar 2, eu tenho que pegar a vírgula que está aqui do lado do 7 e andar 2 casas para a esquerda. Então vai ficar 0,27 vezes 10 era menos 6, vai ficar 10 a menos 4. Correto, gente? Então o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido vai ser 2,27 vezes 10 elevado a menos 4, né? Aí a gente pega, mantém a base 10, né? E soma o que vem na frente. Perfeito? E aí a gente finaliza esse exercício. Deixa eu só ajustar aqui. Beleza? Tranquilo? Espero que tenha entendido, tá? Então, próximo exercício. Um recipiente graduado de vidro, volume interno dele, que é o volume inicial, né? De 800 cm3, contém certa quantidade de glicerina a 20 graus Celsius. Temperatura para a qual o recipiente foi calibrado. Aquecendo-se o conjunto, nota-se que a indicação do volume de glicerina no interior do recipiente não se altera, tá? O volume da glicerina não se altera enquanto ela estiver no estado líquido, certo? Sendo os coeficientes de hidratação volumétrica do vidro e da glicerina iguais a 3 vezes 10 a menos 5 e 5 vezes 10 a menos 4, a quantidade de glicerina no recipiente a temperatura de 20 graus Celsius é igual a... Então veja bem, se não vai haver alteração, né, a quantidade de glicerina no recipiente a temperatura de 20 graus Celsius é igual a... Então ele está falando aqui, ó, que o volume de glicerina no interior do recipiente não se altera. Não se altera visualmente, né? Então nós temos aqui, ó, que a variação do volume do recipiente, ele vai ser igual à variação do volume da glicerina, tá? Se não se altera, porque você está olhando lá e está vendo na escala que permanece constante, tá? Então nós temos aqui, ó, volume inicial do recipiente vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente multiplicado pela variação de temperatura. Isso vai ser igual ao volume inicial da glicerina multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica multiplicado pela variação de temperatura. Correto? Essa variação de temperatura, para os dois, é a mesma, né? Então aqui eu posso simplificar, tá? São iguais para os dois, independentemente do valor. Qual é o volume inicial do recipiente? 800. Certo? Coeficiente de dilatação... Cadê aqui? Coeficiente de dilatação do vidro. Do vidro é 3 vezes 10 a menos 5. 3 vezes 10 a menos 5. Isso é igual ao volume da glicerina multiplicado pelo coeficiente de dilatação da glicerina, que é 5 vezes 10 a menos 4. Então, 800 vezes 3 dá 2.400. Vezes 10 a menos 5. Isso aí, dividido por 5 vezes 10 a menos 4, vai ser igual ao volume da glicerina. Certo? Então eu tenho aqui 2.400 dividido por 5. 2.400 dividido por 5 vai dar 480. Tá? 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 4 vai dar 10 a menos 1. Isso vai ser o volume da glicerina. Então, o volume da glicerina vai dar
48 centímetros cúbicos. Tá? 48 centímetros cúbicos. Isso aí nos dá a alternativa C. Tranquilo? Ok? É uma questão que, de certa forma, causa uma certa polêmica, né? Porque se eu tenho que os coeficientes de dilatação são diferentes, eu teria aí, né, uma dilatação diferente, tá? Mas é o que foi aceito como correto aí à época. Tranquilo? Próximo exercício. Um caminhão utilizado no abastecimento de aviões recebe em seu reservatório a quantidade exata de combustível medida em quilogramas necessária para um avião realizar um voo. Essa quantidade de combustível, logo após ser colocado no reservatório do caminhão, tem exatamente o mesmo volume do reservatório do avião. Tá? Até chegar ao avião, o combustível dentro do reservatório do caminhão sofre uma dilatação volumétrica sem transbordar. Não percebendo a dilatação, o responsável realiza o abastecimento apenas se preocupando em preencher todo o volume do reservatório do avião. Podemos afirmar corretamente que, então veja bem, quando ele fez o abastecimento, ele teve lá um determinado volume, né? Um determinado volume inicial, certo? Vamos só exemplificar aqui. Nós temos aqui um determinado volume de combustível, é o volume inicial. Depois, isso aqui é uma determinada temperatura inicial também. Quando esse caminhão transporta esse combustível, né, como o caminhão tem capacidade maior do que o que foi colocado lá, ele acaba o quê? Aumentando o seu volume. Tá? Ele aumenta o volume, então ele tem um volume final a uma temperatura final. Então, esse volume final, o volume, ele é maior que o volume inicial, correto? Porém, a quantidade de quilograma que tem aqui no início é a mesma quantidade que tem aqui no final. A massa não mudou, o que mudou foi o volume. Por isso que algumas competições, tá? Quando é feito o reabastecimento de automóveis, principalmente, ele é feito em quilograma e não em volume, tá? Em quilograma. Porque nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? Houve uma mudança na densidade, né? Eu tinha uma densidade inicial, né? E aqui eu passei a ter uma densidade final. Essa densidade final, o que aconteceu? Como a densidade é massa dividido por volume, e nesse caso aqui, o que aconteceu com o volume? O volume aumentou. Quando o volume aumenta, o que acontece com a densidade? A densidade diminui. Certo? E como o avião tem a mesma capacidade da quantidade que foi colocado no caminhão, o que seria esse volume inicial aqui, né? O que ultrapassar esse volume inicial, né? O que aumentou aqui de volume, né? Essa parte que aumentou de volume aqui, ó, ela não vai ser colocada no avião. Por quê? Porque ele não comporta, ele não tem espaço. Ou seja, né? O que vai acontecer aqui? A quantidade de combustível em quilograma é menor, é a letra D. Vai ser menor. A densidade desse combustível aqui ficou menor que a anterior. Tudo bem? Tranquilo?